Antes de mais, apresentar os cumprimentos ao Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, ilustre diretor deste Centro de Investigação. Agradecer esta apresentação gentil por parte do meu querido amigo, professor Eurico Gomes Dias, quem somos amigos desde então, desde o curso de Defesa Nacional. Os meus cumprimentos à doutora Mónica Estrela e à doutora Wanda Marques pela grande ajuda que, na organização desta pequena comunicação, desta pequena conversa que aqui vamos ter, relativamente ao tema que me proponho tratar. Convidar também a ilustre audiência, nomeadamente os dignos representantes desta Casa, do Conselho desta Casa, autoridades civis e militares e, portanto, ilustres académicos, alguns alunos meus que aqui estão, a quem agradeço terem vindo, alguns deles estão longe, e a restante audiência, meus senhores e minhas senhoras. O tema que me proponho tratar, como se pode ver pelo diapositivo, se me dão licença, penso que é mais, vou-me sentar. Como se pode recuperar aqui pelo tema apresentado neste diapositivo da apresentação, é, portanto, um tema controverso, um tema atualíssimo que não se compadece exatamente com a história enquanto ciência, enquanto agricultura, obviamente, não há distância temporal necessária para que o olhar sobre os acontecimentos seja um olhar imparcial, um olhar límpido e que o tempo permita, portanto, consultar ou aceder às fontes mais diversas e, como tal, chegar a uma verdade mais próxima dos acontecimentos históricos, ou daqueles acontecimentos que se podem vir a consagrar como factos históricos. O terrorismo, o meu tema, o terrorismo e extremismo religioso do século XXI, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico nascendo de um califado global, obviamente que se prende com, não no caso da organização ou de um movimento ideológico que depois, ao longo da minha apresentação, discutiremos ou chegaremos todos nós a uma conclusão se a Al-Qaeda é uma organização ou se já é mais do que uma organização e é muito mais um movimento, um al-qaedismo, portanto um movimento que abarca, enfim, a escala global, portanto um sem número de participantes que por vezes perpassam o denominador comum da própria ideologia, da própria religião, e o Estado Islâmico, o autoproclamado Estado Islâmico, por um autoproclamado califa, o califa Ibrahim, ou Abu Bakr al-Baghdadi, que recentemente, e nomeadamente a partir de julho deste ano, tem vindo, quer em território iraquiano, quer em território sírio, portanto, a ter incursões militares muito mortíferas, portanto, com um grande elevado número de mortes de populações civis, sejam elas xiitas ou sunitas, mas tanto como alvo primordial, obviamente, aqueles que estão um pouco para lá ou aquém da religião do Islão, portanto, da religião islâmica. Todavia, queria fazer aqui um pequeno parênteses, obviamente que o terrorismo este tipo de terrorismo não deve ser denominado de terrorismo islâmico, mas sim matriz islamista, porque o Islão, a religião, o Islão, não tem nada a ver com isto. Obviamente que também haverão terroristas cuja religião professam, seja o cristianismo, ou o judaísmo, ou o hinduísmo, ou qualquer outro. Antes de começar propriamente no meu tema, gostaria de fazer uma pequena advertência, que eu devia ter feito já antes, mas ainda bem tempo, que é de que tudo aquilo que eu disser, uma vez que está a ser gravado, obviamente resulta da minha investigação académica, dos meus estudos no âmbito académico, não do Parlamento, do todo em parte, nem o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, nem muito menos a Polícia de Segurança Pública. Portanto, nessa medida, gostaria de fazer essa chamada de atenção. Obviamente que o tema já está agendado há cerca de 2 meses, se não me falha, ganhou, enfim, alguma atualidade com os factos desta semana. Os senhores têm acompanhado, enfim, as notícias, o facto de um país desenvolvido, o Canadá,
do mundo dito desenvolvido, que sofreu 2 pequenos incidentes que estão, enfim, mais uma vez, parafraseando o Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, ainda não estamos com a distância necessária para atuar factos. A própria polícia local, os próprios serviços de informações canadianos ainda não têm bem certezas, mas o primeiro caso da segunda-feira, em que um radical islamista atropelou num parque de estacionamento de um centro comercial 2 militares, embora só tenha ferido mortalmente um deles, e que depois, na fuga, no reencontro com as forças policiais, acabou por ser abatido. Esse indivíduo, em julho, tinha tentado sair do Canadá por via aérea, mas, dado o percurso de trânsito terrorista, como se chama em termos técnicos, que iria fazer, acabou por lhe ser vedada a saída, foi apreendido o passaporte, mas depois não se sabe bem porquê, isto não é uma crítica que estou a fazer, pode ser visto no Canadá e as pessoas entendem normal, mas os serviços largaram pura e simplesmente ou afrouxaram a monitorização do indivíduo. E o que é certo é que o indivíduo acabou por causar uma morte e acabou por morrer também no encontro com as forças policiais. Ontem mesmo, como os senhores sabem, um outro indivíduo, inicialmente as primeiras informações é que era um grupo de 3, 4 indivíduos, mas pelos vistos é só um, confirma-se, também radical islâmico, que acabou por ferir um militar que se encontrava de guarda-ronda, penso eu, ao memorial, da guerra, portanto, na cidade de Ottawa, e que depois se refugiou no Parlamento. Provavelmente, se calhar, um dos alvos mais apetecidos dentro do Parlamento seria o Primeiro-Ministro canadiano, Stephen Harper, que é um crítico acérrimo do crescente de radicalização que se está a verificar no país, e, portanto, acabou por também ser, acabou por matar o soldado que se encontrava a guardar o monumento, e depois, no encontro com as forças policiais, com as forças sociais, acabou por ser também eliminado. Portanto, começamos, eu começo a minha comunicação com este ponto prévio, que achei que teria toda a importância. Isto não funciona agora. Bom, relativamente. Já está não, mas isso não. Relativamente a este fenómeno, ao terrorismo como fenómeno, e não obstante o fenómeno estar presente nas sociedades humanas desde há muito, é ancestral, um fenómeno ancestral, embora com variações, obviamente, e adaptações a cada contexto temporal e geográfico. Hoje em dia o terrorismo e o fenómeno de globalização parecem 2 fenómenos associados e, de certa forma, intimamente relacionados. Isto porque, obviamente, o fenómeno da globalização, e aqui em toda a sua extensão, portanto, o chamado fluxo entre o fluxo de pessoas, mercadorias e fluxo económico, de economias, de dinheiro, o fluxo de valores monetários, o fluxo das pessoas e a capacidade de movimentação, portanto, de um ponto para o outro, a questão de podermos chegar de um ponto ao outro do globo através, por exemplo, de um voo em poucas horas, para além do fenómeno das tecnologias de informação e comunicação que está em franco desenvolvimento há 2 ou 3 décadas esta parte, acabam por serem fatores facilitadores de grupos e organizações terroristas, como iremos vendo ao longo da minha apresentação. Portanto, estes pontos que elenco aqui, como o multiculturalismo, portanto, a capacidade de mistura entre contacto entre culturas e povos diferentes, com identidades culturais, religiosas e até linguísticas diferentes, permite que haja uma miscigenação deste tipo de fenómenos. Portanto, o multiculturalismo e o cosmopolitismo são 2 fenómenos sociais que acabam por facilitar. Depois, não há bela sem senão, e a questão da sociedade de risco, como aliás toda a gente sabe que é um termo que foi criado, digamos assim, pelo Rick Beck, um cientista social que vê a sociedade hoje como uma sociedade de risco, uma sociedade em que os indivíduos têm de se defender quase por si só, uma vez que o Estado, dada
dada esta fragmentação social, esta dispersão social, não ter capacidade de, como no passado, proteger, enfim, o seu território, o seu espaço e as suas pessoas de uma forma mais vigilante. Poderemos também vislumbrar que o choque de civilizações ou de religiões, como dia na década de 90 preconizou Samuel Huntington, ou mesmo o fim da história, que um dia foi vaticinado, o fim da história do último homem por Francis Fukuyama. Portanto, o que eu queria dizer com isto é que o terrorismo e o mundo globalizado andam a par e, neste sentido, o terrorismo pode ser, de forma dupla, uma força globalizante também. Como tinha dito há pouco, o terrorismo é um fenómeno ancestral. E, nessa perspectiva, enfim, pus aqui esta figura, construí esta figura para, com quatro pequenas circunferências, uma maior, tentar fazer uma retrospectiva histórica, embora muito breve, daquilo que pode ter sido vislumbrado como terrorismo ou atos terroristas ao longo da história. Começando com, exatamente, no topo, os Zelotas, toda a gente sabe, ou os Sicários, que eram uma seita judaica, ou portanto, professavam o judaísmo e que utilizavam a política de assassinato ou de eliminação de altas figuras do Império Romano, portanto, ou seja, foi a primeira forma de manifestação anticolonialista. Também eram chamados de sicários, como sabem, porque usavam um instrumento, uma faca, que era a sica, e daí o seu nome. Mais tarde, entre o século XI e o século XIII, a seita dos assassinos. Era uma seita ismaelita, da rama Nazií, liderada pelo seu primeiro, que não conseguiu sobreviver, obviamente, 200 anos, por Hassan ibn al-Sabat, ou o Velho da Montanha. E o nome da seita assassinos vem exatamente, pensa-se que, de uma forma, de um termo mais antigo, que é Ashishim. Ashishim porque se julga que os seus elementos formavam, eram treinados e era-lhes administrado essa substância psicotrópica, o AX ou outra qualquer forma da planta de cannabis, que os levava a um estado cataléptico que, porventura, os fazia viver antecipadamente aquilo que seria o paraíso. Portanto, a promessa dos 72 virgens, mais o estado cataléptico dos jardins do Éden, e, portanto, eram autênticos, talvez tenham sido os primeiros elementos a cometer ataques suicidas, e aqui os ataques suicidas eram porque eram apenas missões sem retorno, ou seja, não havia hipótese de fuga. O alvo eram sempre altas individualidades autoridades religiosas do Islã, portanto, e do sultanato islâmico, e, portanto, não havia a capacidade de retorno da missão. Depois, mais tarde, entre o século XVI e o século XIX, mas há quem diga que muito antes do século XVI, os Tiuks, que eram uma seita, os Tupis, que eram uma seita criminosa, mas que misturava indivíduos de várias proveniências religiosas, podiam ser sikhs, podiam ser hindus ou até mesmo muçulmanos, que mais não eram do que o terror dos estrangeiros naquele território que corresponde mais ou menos ao que é hoje o subcontinente indiano. E o que eles faziam era roubar, expropriar todas as suas vítimas, mas aproveitavam para lhe conferir um grau. Eles eram idólatras, tinham a adoração pela deusa Kali, a deusa da morte, e portanto o que faziam era estrangular e decapitar, em alguns casos, através do uso de um lance de seda que tinham à cintura, que usavam à cintura, as suas vítimas. E ao separarmos a cabeça do corpo, enterravam-nos a locais diferentes, como tal era difícil identificar as vítimas. E, portanto, aí a primeira forma de organização criminosa também, ou seja, visando o lucro. Depois, o terrorismo moderno, dizem os autores mais consagrados internacionalmente, que terá começado com, e daí a palavra, o termo terrorismo, em termos, se formos à raiz etimológica da palavra, que pode ser encontrado no reino do terror, portanto, ou no sol do terror da pós-Revolução Francesa, e exatamente no período em que Robespierre acabou por liderar enfim, a luta contra os girondinos, portanto, naquela disputa entre
uma e outra facção e que acabou com o próprio Robespierre a ser guilhotinado, com a sua própria morte. Portanto, isto seria, de uma forma muito rápida, um pequeno périplo histórico, se é possível dizer isto, portanto, ilustres historiadores do lado, mas seria um périplo histórico muito rápido, muito sucinto, sobre a ancestralidade do fenómeno. Depois, existe outro problema, isto é apenas uma parte introdutória, que é o impasse conceptual. Envolvidas, enfim, algumas décadas de turismo como uma área de estudo científico, normalmente associada ou à ciência política, às relações internacionais, hoje associada a qualquer ciência, mas no início associada aos estudos de guerra e da paz, às relações internacionais, à ciência política, e depois mais tarde à antropologia, à psicologia, à sociologia, etc., não se conseguia até hoje dirigir uma definição ou uma conceptualização que se fosse consagrada de forma uniforme e universalmente. Todavia, a propósito disso, estou-me a lembrar de um autor, Alex Schmidt, que numa obra de 88, cuja primeira edição é de 88, consagrava 107 definições de terrorismo. Essas definições são, obviamente, definições subscritas por organizações internacionais, por Estados, por centros da academia, etc. Portanto, 107. Uma obra recente, de 2011, do mesmo Alex Schmidt, consagra 253. Portanto, mais de 250. No entanto, existe uma matriz conceptual que eu elenquei aqui, enfim, por palavras minhas, que mais ou menos se pode suster nesta dúzia ou pequena dezena de ideias. A técnica ou instrumento de ação, portanto, é um meio para atingir um fim. O recurso à violência, portanto, o uso de meios violentos, ou apenas a ameaça do seu uso, contra alvos civis, portanto, não combatentes, não são alvos militares, ou são por excelência alvos militares. Obviamente, os alvos militares estão lá sempre. São sempre um meio, um obstáculo que encontraram seletivos indiscriminados. Mais recentemente, há uma década desta parte, os alvos indiscriminados são os meios, são aqueles que causam maior impacto psicológico, que é exatamente o item seguinte. Portanto, é que existiu um clima de terror e insegurança, que é a própria ação psicológica, que atinge não apenas os alvos primários, mas também os potenciais da sua ação, ou seja, vítimas diretas e a audiência. Aqui a audiência, se tomarmos o terrorismo, como disse Brian Jenkins na década de 70, que o terrorismo é teatro, portanto, os atores sobem ao palco e as vítimas depois acabam por secundá-lo, consagra a impotência dos Estados para assegurar a segurança perante os seus cidadãos. Esta é uma das grandes vitórias da ação terrorista, seja ela qual for e de que índole for, influencia direta e indiretamente a ação de Estados, organizações ou mesmo indivíduos e constrange-os a não tomar determinado tipo de ações ou a abster-se de tomá-las, tanto por ação ou omissão, e induz as respostas violentas por parte do Estado. Este é outro ponto muito importante da ação terrorista. Eu costumo dizer, se a gente brincadeira, se o grupo terrorista cometer um atentado e, por exemplo, as autoridades, o Estado, houvesse um Estado que não respondesse ou que respondesse de forma a vir fazer um comunicado, a pedir tréguas, a pedir que não atinjam a sua sociedade, os seus cidadãos e que compreendem até os seus objetivos políticos ou ideológicos, os terroristas ficavam, por isso, simplesmente desarmados. Portanto, o induzir a resposta, e quanto mais violenta por parte do Estado for, melhor, já vamos ver, é o efeito boomerang da ação contra o terrorista, a amplificação dos seus efeitos, hoje mesmo usando isso que eu dizia, da exponenciação das tecnologias de informação e conhecimento, ou comunicação, através, nomeadamente, dos mídias e da internet. Os mídias têm, como sempre, um papel muito importante, se bem que, não sei se estão aqui jornalistas, mas obviamente perceberão o que eu quero dizer, se bem que, por vezes, é uma situação, é um pau dois bicos, porque há uma necessidade de dar cobertura à informação e de traduzir e de comunicar a informação à sociedade, mas, por outro lado, se ela for muito difundida e muitas vezes rebatida, isso pode ser uma vitória mais dos terroristas do que da própria sociedade.
mas isso levar-nos aqui a outro tipo de diálogos. E, portanto, tudo isto para a persecução dos efeitos, dos objetivos da organização. Enfim, apenas para dar aqui uma pequena luz sobre aquilo que pode ser classificado como terrorismo, ou as diversas tipologias no qual se podem enquadrar. Portanto, já sabemos então que o terrorismo pode, através daquilo que pode ser catalogado ou tipificado relativamente aos atores, aos seus atores, portanto, aos atores envolvidos, relativamente aos meios e aos métodos que usam, portanto, ao modus operandi. Nas últimas décadas, aquele que mais temido por nós, pela sociedade, é, obviamente, os ataques suicidas, pelos motivos ou pelas causas que defendem e relativamente ao alcance. Quando estamos a falar de terrorismo doméstico ou interno, estamos a falar de terrorismo transnacional ou até mesmo internacional. Há uma pequena diferença, eventualmente explicarei mais à frente. Depois, perante toda esta elasticidade em termos temporais do fenómeno terrorista, houve um grande estudioso, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, e académico, e portanto não só pela sua idade, e de quem tenho a honra de ter contactos permanentes, o David Rappaport consagrou o terrorismo moderno em 4 vagas, classificou-o e subdividiu em 4 vagas. Portanto, uma primeira vaga, a vaga anarquista, ou a era dos magnicidios, portanto, que se situa mais ou menos entre a última vintena do século XIX, começa em 1881 com o magnicidio, ou assassinato do czar Alexandre II, da Rússia, e vai até mais ou menos o fim da Primeira Guerra Mundial, 1920. Eu costumo dizer, não sei se o Rappaport como disse isto, mas penso que não, que os períodos das vagas são mais ou menos correspondentes aos períodos das vagas económicas, do David Ricardo, do Adam Smith, dos 40 anos. Né? Portanto, acho que as vagas económicas, para quem é economista, não sou, são 40 anos. Aqui é mais ou menos isso. Depois, temos a vaga anticolonialista. Nesta primeira vaga, nós podíamos colocar Portugal. Tivemos o assassinato do rei Dom Carlos, do príncipe herdeiro, tivemos o assassinato do Sidónio Pais. Já foge à primeira vez, tivemos em 1937 a tentativa de assassinato do Presidente do Conselho, do professor António Oliveira Salazar, e portanto também nós aqui, Portugal, não fomos exceção. E aliás, também não foi exceção o caso russo, os nihilistas russos, o grupo da Volia, que cometeu essa série de atentados nessa era do nihilismo russo, ou do terrorismo nihilista, porque, exatamente, no mesmo ano, ou em anos subsequentes, foram assassinados 2 presidentes norte-americanos, o Garfield e o McKinley, portanto, do outro lado do mundo, podemos assim dizer. Portanto, depois, a vaga anticolonialista. A vaga anticolonialista, que é aquela, eventualmente, que também podemos incorporar aqui o nosso caso, o caso interno, é aquela que criou ou viu nascer os movimentos independentistas por toda a parte e relativamente, por exemplo, aos impérios coloniais europeus, o alemão, o inglês, o francês, etc. E o português também. Portanto, estamos a falar, obviamente, no caso nacional, como aqui autoridades militares sabem-se pelo que é, o caso do MPLA em Angola, o caso da Gama da Frelimo em Moçambique, o caso do PIGC à Guiné e Cabo Verde, acho que era isto, e depois a terceira vaga, ou a vaga da New Left, da esquerda radical, ou nova esquerda. Essa foi a que viu nascer, portanto, aí já estamos a falar não de movimentos independentistas. Eu digo movimentos independentistas porque tem que ter sempre cuidado, não se pode chamar hoje, como sabem, grupos terroristas, organizações terroristas, ou a Frelimo, ou a ACNAM, por exemplo, estão, enfim, portanto, e são movimentos independentistas. De qualquer das formas, para responder já de imediato, responder, entre aspas, ao sorriso do distinto presente na audiência, voltamos à velha história de que o terrorista de uns pode ser combatente da liberdade de outros. Não é? Esta frase é uma frase muito antiga. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Portanto, pode ser um
terrorista ou pode ser um combatente da liberdade. Isto também é outra questão filosófica que nos levaria a outros lados. Depois, a terceira vaga, dizia eu, que é a vaga do irredentismo, do independentismo, do separatismo, ou do etno-separatismo, que viu nascer grupos como tanto a ETA em Espanha, o IRA ou o PIRA na Irlanda do Norte, as Brigadas Vermelhas em Itália, a Faça do Exército Vermelho na Alemanha, ou o Grupo de Adler Meinhof, que todos, através do Ulrich Meinhof e do Anders Bader, se separaram, digamos, da Casa-Mãe, do Grupo-Mãe, da Organização-Mãe, e, portanto, todos a Frente Popular de Libertação da Palestina, se formos para o Médio Oriente, o Grupo Abu Nidal, etc., ou grupos arménios, que na altura foram muito profícuos em termos de capacidade de discussão de diálogos na Europa, nomeadamente na França, mas em Portugal temos também o caso do assalto à Embaixada da Turquia e a morte do diplomático turco em Linda Velha, na década de 80, o Grupo Árabe ou o Azala, o Exército Republicano, faça o Exército Republicano, perdão, o Exército Revolucionário. Neste período, ou nesta vaga, o que temos é uma predominância das ideologias como, portanto, as ideologias políticas, é o termo das ideologias políticas, o marxismo-leninismo, o maoísmo, enfim, e portanto é esse que reina durante a terceira vaga, que, de acordo com o que eu tinha dito, teria que ir dos anos 60 ao ano 2000, obviamente que não foi, porque na década de 80, mais concretamente em 79, começa a quarta vaga, mais uma vez, estou a basear no país do e, portanto, para mim é uma teoria totalmente consagrada e aceitada. E porquê é que começa a quarta vaga em 79? Bom, para já uma decadência destas organizações turísticas que estamos a falar. E uma decadência porquê? Porque é feita uma maior vigilância ao patrocínio do turismo por parte de Estados, portanto, os Estados sponsor começam a ter vigilância mais apertada, alguns deles deixam, ou pelo menos retraem-se um pouco no apoio, ou até mesmo de servir no local de organizações turísticas, nomeadamente às palestinianas. Converge três fenómenos convergentes no ano 79, começam a quarta vaga. Um deles é a Revolução Iraniana, um outro é o começo do novo século islâmico e, obviamente, que a invasão do Afeganistão pela União Soviética. Portanto, estes três fatores que são concomitantes, que são convergentes num determinado ponto, desencadeiam, portanto, aliás, a Revolução Iraniana prova isso mesmo, e grupos como o Amal, o Lima, deixam de existir, a própria Frente Popular de Libertação da Palestina, portanto, perde vitalidade, surgem outros grupos ligados à Organização da Libertação da Palestina e, portanto, começa a vaga do terrorismo religioso, como chama a vaga religiosa. Depois, pus aqui uma tonalidade diferente, uma quinta vaga que não interessa aqui muito esmiuçar, mas que tem a ver com dois fatores. Um deles, o autor, o Capra, chama a quinta vaga do turismo uma vaga tribal, ou seja, é aquela em que começou no final do século passado, do século XX, e que tem a ver, por exemplo, com grupos como o Exército de Resistência dos Lords, de Joseph Kony, portanto, no Uganda, que tem o Exército de Crianças, ou, por exemplo, a Janjaweed no Sudão. Isto porque é que são tribais? Porque assentam exatamente no tribalismo, mas numa ideologia tribal. Aliás, no Ruanda a mesma coisa, o que aconteceu no Ruanda, que é eliminam-se, há confrontos tribais, ou clânicos, ou étnicos, em que há a eliminação de parte a parte. E neste caso, há duas figuras preponderantes, diz o Capra. As mulheres, porque é necessário tirar os filhos às mães, até a idade e treiná-los militarmente, e para a guerra, e portanto as mulheres são, para o lado negativo, são preteridas em termos sociais e por vezes até violadas, por isso é que há violações contra fações portanto, contrárias, etnias, clãs, etc., contrárias, e por outro lado as crianças, que são desde tenra idade, aliás, toda a gente sabe, o exército, o próprio Joseph Kony, e o exército de crianças que ele tinha preparadas para a guerra, crianças com 12, 13, 14 anos, que
detinham a destreza e capacidade de manejo de armas, enfim, que teriam inveja ao mito adulto, se calhar a mim próprio. Portanto, é esta a quinta vaga. Por outro lado, eu pus ali a quinta vaga porque o Kaplan Predador, adaptei a quinta vaga a um outro tipo de tribalismo que se poderia chamar também a quinta vaga, que é o tribalismo, o terrorismo que nasce em determinados pontos, nasceu, deu origem a determinados pontos do globo. No caso, por exemplo, do Movimento Nacional de Libertação do Azawad, no caso do Mali do Norte, para quem está a vislumbrar o próprio Azawad, há mapas em que já surge como insistente, como dado adquirido, ou o caso do Sudão do Norte e do Sul, ou no caso do Paquistão, os mapas que contêm lá o Baluchistão e o Waziristão do Norte, porque são tribos Pashtun que acabam por, e Baluchi, que acabam por dizer que este é o nosso território, este é o nosso país, ou a nossa terra, e portanto este tipo de tribalismo e as organizações terroristas fundam-se e operam na base da família e do clã. Dar-nos um exemplo, os talibã paquistaneses, ou os Tehrik-i-Taliban paquistanos, todos os líderes até hoje, um foi morto em 2008, o Ayatollah Mashur, depois ficou o sobrinho dele, o Ayatollah, também Mashur, e portanto é um clã sucessivos, portanto é o reinado dos Mashur, portanto é um clã, e são eles que detêm o poder naquelas zonas. Ou o caso da Reda Haqqani, que o pai Haqqani domina a própria organização, etc. Portanto, as 4 vagas para nós. Entrando agora exatamente no nosso tema, vamos falar da Al-Qaeda e vamos falar do Estado Islâmico. A Al-Qaeda nasceu em 1988, após a Al-Qaeda não era uma organização, não foi, o nome, a designação não foi tida por vontade de quem escreveu um artigo que foi publicado no jornal religioso, no jornal islâmico, no Paquistão, foi criado em Peshawar, numa cidade fronteiriça do Paquistão, por este senhor, o Abdullah Azam. Ele escreveu um artigo que se chamava Qaidat al-Shura, ou seja, a vanguarda da ação, do esforço adulto. Entretanto, na altura o que operava no Afeganistão para receber os combatentes que iam para lá, portanto, combater o poder soviético, as tropas soviéticas, era uma coisa que se chamava MAC, que eram as iniciais, uma coisa mais complicada, que se chamava Maktab al-Hilamat. E o MAC, portanto, até ao fim da presença das tropas soviéticas, uma vez a guerra acabou em 88, mas eles só acabaram por definitivamente estar ausentes do território afegano em abril de 89, portanto foram 10 anos, na minha perspectiva. Portanto, de 79 a 89, o MAC operou como portanto, o Gabinete de Assuntos Afegãos para receber os combatentes dos vários países árabes, ou não árabes, mas muçulmanos, os combatentes do jihadismo para lutar contra o poder soviético, as tropas soviéticas. Depois, em 98, o Bin Laden, o Sr. Bin Laden, aliás, isto é a conferência em que é declarada a Fatah, em que é criada a Frente Islâmica Mundial contra os deuses cruzados, portanto, que temos ao meio o Sr. Osama Bin Laden, à sua esquerda, ou à sua direita, à direita dele, o Ayman al-Zawahiri, que é atualmente o emir da Al-Qaeda, e aqui o seu comandante militar, que foi morto em 2001, quando as tropas, em setembro, no final de setembro de 2001, as tropas norte-americanas entraram no Afeganistão, foi morto nos bombardeamentos, o Mohamed Atef. Relativamente à Al-Qaeda, é muito importante o senhor da esquerda e o senhor da direita. O senhor da esquerda toda a gente conhece, aliás, os senhores que todos conhecem estas caras, o Mullah Omar, o líder do movimento talibã, aliás, o senhor da guerra no Afeganistão, e deste lado, o senhor da guerra, mas também do crime, porque tem redes de narcotráfico e outras coisas mais, o senhor Haqqani, Jalal Ali Haqqani, portanto, o pai da Reda Haqqani, que atualmente hoje no Afeganistão e em certas zonas tribais de administração tribal, é, portanto, a entidade máxima. Em 98, portanto, o que acontece é que
é criada esta frente. Só para dizer, não tem tempo de dizer tudo, obviamente, que entre 92 e 96 o Bin Laden esteve exilado no Sudão, a gente sabe isso. E ao regressar em 96 houve uma grande discussão entre ele, já o Abdullah Azam foi morto logo em 89, uma explosão muito misteriosa, porque havia uma dissidência entre os três. Estes dois entendiam que jihad devia ser feita contra o inimigo próximo, e o inimigo próximo eram os Estados Apóstolos colaboracionistas com o Ocidente, e o próprio Osama Bin Laden, uma visão mais aventurista, queria atacar o inimigo longínquo, ou seja, os Estados Unidos, como atacou, os Estados Unidos, o Israel e o poder norte-americano disparado todo, nomeadamente através de alvos militares. E, portanto, acabou por, em 96, portanto, quando regressa em 96 ao Afeganistão, acabou por imperar a vontade de Bin Laden, mesmo contra a vontade de Zawahiri, e então começaram a atacar alvos distantes daquele que era o Médio Oriente. Obviamente que o primeiro alvo é logo em 98, os ataques às embaixadas norte-americanas em continente africano, em Dar es Salaam, na Tanzânia e na Nairobi, no Quênia, fizeram centenas de mortes. Atenção, estes ataques foram conseguidos exatamente por aquilo que o Sr. Bin Laden fez durante 4 anos no Sudão, que foi, para já, criou empresas para replicar dinheiro, criou empresas de distribuição de alimentos, etc. E depois criou redes de contactos e radicalizou pessoas que lhe permitiram depois efetuar este tipo de ataques. As células, os indivíduos que foram os responsáveis, os poucos que foram detidos posteriormente, acabaram por esclarecer esse tipo de ligações. Depois, no ano 2000, o ataque com um navio, ou o SS Cole, no Porto de Aden, no Iêmen, através de uma embarcação pesqueira, enfim, rudimentar quase, carregada de explosivos, que provocou, enfim, acima de tudo, muitos danos no navio e, portanto, o segundo ataque da Al-Qaeda contra os Estados Unidos. Depois, em 2001, obviamente, aquilo que todo mundo sabe e que, espero que não percebam o sentido conotativo daquela frase, não é minha, obviamente, é do maestro alemão Stockhausen, quando disse, eu gosto muito da frase, porque ela tem um duplo sentido, ou tem um sentido muito profundo, que não transparece numa primeira análise. Esta terá sido a maior obra de arte de todos os tempos. Ele foi, obviamente, quase decapitado, como faria hoje o Estado Islâmico, porque disse estas palavras. Mas ninguém percebeu que o homem o disse com sentimento, aliás, próprio dos homens da arte, e depois pôde explicá-lo mais tarde num artigo da Spiegel, que o que queria dizer é que o que sentiram os 19 elementos, ou pelo menos aqueles que integravam as aeronaves que embateram contra as duas torres, no momento da aproximação às torres, era exatamente aquele que sentia o compositor quando acabaram a sua obra, a sua pauta, a sua partitura. Mas realmente é verdade, como é que é possível que 19 pessoas, maioritariamente sauditas, 14 eram sauditas, liderados por um egípcio, conseguem, alguns deles conheceram-se apenas nos aeroportos, nos locais de embarque para a processão dos ataques, e como é que foi possível alguns deles, os que prepararam, nomeadamente os líderes e aqueles que pilotavam, entrar nos Estados Unidos, circular livremente, alguns deles entrando com a própria documentação. E como é que foi possível tudo isto realizar-se? Obviamente que nós não estávamos dentro das rádios dos regiões, mas eu permitam-me que eu concordo com o que disse. O Stockhausen morreu muito pouco tempo depois, um ano e meio depois de ter proferido esta frase, de uma doença terminal. Espero que não tenha, enfim, pedido a sua morte prematura pelo aquilo que preferiu, porque obviamente que o preferiu no contexto, enfim, que nos levaria aqui a uma busca mais filosófica. Obviamente que ninguém, nem o próprio Stockhausen, queria classificar de um ato heróico ou de um ato correto o que foi feito nos Estados Unidos em 2001. Depois, no dia 12 de setembro, os Estados Unidos acordaram assim, perplexos, de factos, mas porquê isto de factos? Havia todas as condições para que quer os serviços de informação norte-americanos, internos e externos, quer
as forças policiais, nomeadamente a Polícia Federal, a FBI, toda essa. Nós não sabemos, nunca saberemos que poderiam ter evitado. Mas uma coisa é certa, toda a gente aqui, nomeadamente aqueles que estudam o fenómeno, já leram, até porque está disponível na internet, o relatório da Comissão do 11 de setembro. E toda a gente sabe que o primeiro dos capítulos, ou o primeiro das partes dos capítulos, é exatamente, chama-se We Have Some Planes. Nós temos uns aviões. E isso foi, em 93, o Ramzi Youssef, quando fez o ataque, o primeiro ataque às torres, ao WTC, já tinha proferido essa intenção de atacar, de fazer ataques com meios aéreos. E no encontro de internacional terrorista, por analogia com a política, no encontro na Malásia em 2000, os NSA tinham interceptado comunicações desse encontro e em que exatamente se falava nos aviões. Não se dizia exatamente o que é que se ia fazer, mas falava-se em aviões. Aliás, como toda a gente sabe, o plano de Lojinka, que era para lançar, também pensado por esse Ramzi Youssef e pelo seu tio, o Khalid Mohammed, que depois foi o primeiro dos presos do Guantánamo a ter que fornecer informações, os danos agressivos de interrogatório, acabou por o plano falhar só por um simples facto é que houve uma explosão do apartamento onde eles estavam na Malásia e acabou por a polícia detectar aquilo, portanto o plano teve que ser preparado. Portanto, tudo isto podia ter sido preparado, tudo podia ter sido cumprido, ou pelo menos minimizado, ou pelo menos mitigado, ou pelo menos manter em estado de alerta os Estados Unidos e o mundo ocidental. Digo eu, na minha perspectiva. Depois, aquilo que parecia ser um problema além fronteiras, passa a ser um problema além fronteiras, além Europa, passa a ser um problema na Europa. O 11 de março de 2004, em Madrid, como vocês sabem, uma célula do Grupo Islâmico de Combate Marroquino, enfim, com ligações à Al-Qaeda, obviamente, acaba por dar seguimento a uns ataques que já estavam planeados, mas cuja célula tinha sido desmembrada no seguimento do 11 de setembro, em novembro de 2001, com a prisão do líder daquela célula, Abu Dada, e mais uma série de indivíduos. No entanto, a rede acabou por continuar, ou seja, qual é o problema das redes? Corta-se uma das pernas da teia e ela continua a proliferar, a teia da areia, e portanto acabaram por, os espanhóis que até tinham experiência antiterrorista ou contra-terrorista, acabaram por ser surpreendidos no seu próprio território. Em 2005, os ataques a Londres, por uma célula de 4 indivíduos, minimamente autorradicalizados e autotreinados, mas eu digo minimamente porque o seu líder, o Sidi Khan, acabou por ter uma deslocação ao Paquistão e teve lá contacto direto com o grupo dos talibãs paquistaneses e, portanto, nesse sentido, já não temos aqui uma célula totalmente autónoma, mas com algum grau de dependência da Casa-Mãe, portanto, da organização Al-Qaeda ou do movimento da Al-Qaeda e movimentos associados. O que temos então no terrorismo internacional é uma rede de redes em que é necessário 4 ou 5 pedras fundamentais. Estados que o patrocinam, portanto, ao fenómeno, ou que lhe deem guarida, ou que lhe deem porto seguro, ou que lhe sirvam de base de recuo, como, enfim, isto é ainda de 2007, portanto, tem algumas desatualizações, ou desatualizações no sentido de faltam ali a integrar algumas novas organizações e países, tem que ter, assentarem numa rede de redes, tem como pontos muito favoráveis ao fenómeno, portanto, ao seu planeamento e à sua execução, as zonas mal governadas, ou os estados falhados ou colapsados, as células adormecidas que espalham um pouco por todo o mundo ocidental e que são de forma difícil de detecção, e o apoio de grupos e organizações como aquelas que estão ali elencadas. A Al-Qaeda até passou várias fases, por isso se chama as notícias de Al-Qaeda, passou de uma fase hierárquica, piramidal, fortemente hierarquizada, pelo castrense, até sensivelmente
enfim, há aqui um desacordo entre vários autores. Uns dizem até 2001, até os ataques de Nova Iorque, porque há, de certa forma, uma direção centralizada no Bin Laden, portanto, no Emir, mas há quem diga apenas até 98, até os ataques em África. Depois, independentemente de ser até 98 ou 2001 até 2005, a fase em rede, uma rede descentralizada, portanto, em que há apenas contacto entre representantes de cada um dos módulos da rede, dos pontos centrais da rede, e, portanto, não há contacto direto com a casa-mãe, com a cabeça da organização, a Al-Qaeda-Core. E, portanto, isso dificulta o seu desmembramento, obviamente. A partir de 2005, portanto, de um lado os Estados Unidos, os Estados Europeus ou a Europa, porque foi atingido o seu coração, aliás, e a partir de 2001, enfim, temos Casablanca, temos Istambul, temos Bali, temos uma série de atentados por muito fora, de elevada gravidade e eficácia do ponto de vista terrorista. Podemos dizer que hoje a Al-Qaeda, enfim, é uma organização em modelo de Duna. E Duna por isto, porque é uma estrutura híbrida e versátil, cuja volubilidade lhe permite, por um lado, uma estrutura física global, uma implantação física global, mas estruturalmente ausente, e, por outro, uma liderança presente, mas de forma virtual e à distância, portanto, com recurso às TICs, às tecnologias de informação e comunicação. Depois, o movimento da Al-Qaeda, ou Al-Qaedismo, ou Al-Qaeda e movimentos associados, portanto, é mais ou menos, enfim, por isso pus aqui a teoria da aranha, que é um animal que eu considero muito inteligente. A Al-Qaeda pode ser estruturado, ou melhor, pode ser compartimentalizada em cada um dos níveis desta forma: a Al-Qaeda Core, ou a Al-Qaeda Central, ou outros autores designam deste modo a Al-Qaeda Senior Leadership, portanto a QSL. Depois, as extensões territoriais da Al-Qaeda, que os chamaram a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, a Al-Qaeda na Península Arábica, a Al-Qaeda no Iraque, que, portanto, depois mais tarde vai dar origem, se vemos mais à frente, ao Estado Islâmico, ao Estado Islâmico do Iraque e Levante. Os grupos afiliados, como por exemplo o grupo Abu Sayyaf, ou no Sudeste Asiático, ou a Jemaah Islamiyya, na Indonésia. Os autoproclamados afiliados, aqueles que não foram reconhecidos pelo líder, pelo emir da Al-Qaeda, que juraram fidelidade, mas que não foi reconhecido, portanto são autoproclamados. As células autónomas, o terrorismo endógeno, aquele que nasce dentro de casa, o interno, o homegrown, aquele praticado, o terrorismo individual por indivíduos isolados, portanto, o Wolf, e ainda o franchising, ou seja, o terrorismo, o proxy terrorismo, o terrorismo por procuração ou por franchising. Entendendo o Brian Jenkins, é o que diz que é o terrorismo do it yourself, faça você mesmo. Depois, uma jihad sem liderança, portanto, quanto menos liderança tiver, menos defeitos, com as possibilidades identificadas tiver, maior a sua dificuldade de detecção, e a Al-Qaeda hoje é mais um movimento global, um chapéu ideológico para uma ação, enfim, violenta global, sob a égide de uma visão prosélita, radical e salafista do Islã, e, portanto, é muito mais um movimento do que uma organização. Na Europa, a Al-Qaeda serve-se essencialmente de células endógenas, aquelas do terrorismo underground, e das células de penetração, no caso para a construção de ataques que sejam previamente planeados do exterior, de dentro para fora. Por isso o terrorismo se diz hoje que é localizado, ou seja, é global, mas localizado, uma vez que é planeado ou tem o seu término, portanto, o seu corolário, num ponto totalmente distinto daquele que é planeado. Portanto, estamos a falar que tem alcance internacional, mas o fenómeno tudo sempre muito neste local. Depois, o importante desta figura é para dizer que sempre, mas sempre, a diáspora, portanto, as comunidades, mesmo que não saibam, estão a servir por isso para meios de infiltração, de ocultação, de disfarce, ocultação e, portanto, trânsito num determinado país é sempre obrigatoriamente através da diáspora. Através da radicalização
localização, recrutamento e bases de apoio. O que tem acontecido mais frequentemente atualmente é a questão dos convertidos, que são, eventualmente, dos problemas maiores que vamos ter em solo europeu. É quase como o fumador que deixa de fumar. Os convertidos são os piores. Se me permitem, eu aqui se calhar não vou ter muito tempo, até porque já vou ter que acabar, faltam ainda alguns slides. Isto era para fazer uma pequena radiografia do terrorismo internacional, anual, para dizer, isto aqui é para mostrar, obviamente, que a comunidade sunita é, portanto, a maior das comunidades, em relação à xiita. Portanto, isto ajuda a saber que a presença predominantemente xiita, da comunidade xiita. Mas o que eu queria mostrar no mapa, era localizar aqui a questão de onde é que operava a Al-Qaeda no Império Islâmico, a questão do movimento aqui do condomínio xiita, que chama o especialista espanhol Fernando Reinados, que é um conglomerado de grupos e organizações que se vão formando, que se vão transformando. O caso do Movimento Nacional de Libertação do Azawad, o caso do Ansar al-Din, o caso do homem, do famoso Mokhtar al-Mokhtar, que deixou de liderar a célula, um pequeno grupo dos criação e agora retomou, foi dado como morto como grupo al-Mubarak e por aí fora. Obviamente, queria dizer, só uma novidade que me esqueci de dizer, a Al-Qaeda tem desde há pouco tempo, há cerca de um mês e meio, 2 meses, não sei precisar, tem uma nova extensão territorial que é a Al-Qaeda no subcontinente indiano. Foi uma informação dada pelo próprio membro da Al-Qaeda, portanto, o Al-Zawahiri, e, portanto, neste momento está instalado, ainda não se sabe bem onde, lá está, o tempo histórico que nos deu espaço de investigação, a Al-Qaeda, portanto, no subcontinente indiano. E queria falar aqui um pouco do Médio Oriente, mas se não consigo chegar ao fim. Devemos falar depois no período de base. Como é que a Al-Qaeda, como é que se chega da Al-Qaeda ao Estado Islâmico? Como tinha dito há bocado, uma das extensões territoriais da Al-Qaeda, a Al-Qaeda Iraque, e a Al-Qaeda Iraque passou a ser a Al-Qaeda Iraque mais ou menos a partir de finais de 2003, 2004, pela mão de um homem, que toda a gente se lembra, o Ayman al-Zarqawi, que depois foi abatido, foi eliminado em 2006 pelas forças norte-americanas, pela delegação, e que pôs a ferro e fogo no Iraque. Entre 2013 e 2006, o território iraquiano tinha mais ataques suicidas, tinha mais por ano do que qualquer das estimativas globais do terrorismo, dos incidentes terroristas à escala global. Portanto, o al-Zarqawi era um homem, enfim, menos bom, para não dizer mal, e portanto, era extremamente violento, e os alvos dele eram desde a população xiita, à população curda, às populações civis, às minorias religiosas, portanto, toda a gente nas mãos dele era mal. E os próprios sunitas que não compactuavam com a visão radical e salafista do Islão que ele professava. E da Sharia que queria implementar. Mas, como dizia, tínhamos de regressar ao Afeganistão, aqui a tal ao Al-Jihad, ou seja, o período, o final da existência de uma estrutura com campos de treino, etc., no Afeganistão por parte da Al-Qaeda. Em 2001 ela termina porque, como sabe, os norte-americanos entram após os ataques para finais de setembro, ainda antes da aprovação do Conselho de Segurança da ONU, entram no Afeganistão. Depois transformou-se no Ansar al-Islam como refúgio de al-Zarqawi em 2001. Depois, em 2004, a Al-Qaeda no Iraque, já sob o comando do al-Zarqawi. E, portanto, depois transformado em 2006 para o Estado Islâmico do Iraque, depois em 2010 com a morte de al-Mashri e de Bagdad, mas este Bagdad é o Abu Omar, não é o Abu Bakr, o que é o ex-califa, acabam por morrer, e então é aí que, portanto, em 2013, o Abu Bakr al-Baghdadi anuncia a formação do Estado Islâmico e a autoproclamação do califado, em fevereiro de 2014. Isto é o organigrama, e apenas para a estrutura de todo do Estado Islâmico. Aqui o Chechen, ou Abu Omar al-Chechen, quer dizer o Chechen, acabou por substituir o al-Bilawi, que foi morto não há muito tempo, e portanto é hoje o comandante militar. Estes são, respectivamente, para a Síria e para o Iraque,
os grandes emires. E são os representantes do califa em cada um dos territórios. Uma visão do califado. Temos a visão de Zarqawi, ou a visão da Al-Qaeda, que é sobreposta à que vamos ver a seguir. Obviamente que eu chamo a atenção só para exatamente aqui o Sudeste Asiático. Lembramos, por exemplo, que a Indonésia é o país mais muçulmano do mundo, com a maior população muçulmana do mundo, portanto, quase 100% da população muçulmana, e, portanto, o caso da Indonésia, das Filipinas, da Malásia, tanto a Al-Qaeda no Sudeste Asiático, não é propriamente uma extensão, mas através dos grupos de Jamaat Islamia e a Abu Sayyaf, e a Franco-Moro, também, portanto, aqui o Sudeste Asiático. Se chegarmos aqui, portanto, não há representação na perspectiva do califado por parte do Estado Islâmico, não há, e devemos aqui parte do Sudeste Asiático, e, portanto, não há lá cor de contemplação. De qualquer maneira, também não foi o Abu Bakr que nos mandou isto, portanto, não sabemos se ele contempla ou não. Em termos de paralelismo entre uma organização e outra, só para dizer, como sabem, há uma grande rivalidade, eu não tenho tempo de falar em tudo, por isso estou a ver o tempo a escassear, houve uma fissão entre a Jabhat al-Nusra, ou seja, a Frente al-Nusra, e portanto, no início deste ano, e o Estado Islâmico. Porquê? Porque em fevereiro o al-Zawahiri enviou o senhor, o guerreiro muito antigo, o al-Suri, para ver se metia fervura naquilo. E o que acontece é que mataram o al-Suri. Houve um ataque, suicídio, o al-Suri morreu na explosão, e portanto a explosão, mais uma vez, não foi inocente. E o que acontece é que portanto, o al-Zawahiri diz que o representante dele era o al-Julani, portanto, da Frente al-Nusra, e não o Abu Bakr. Aliás, pela violência que estava a ser exercida pelas populações, o al-Zawahiri, que é um pouco mais inteligente e menos frio, acabou por se abstrair disso. Portanto, isto são campos de treino, são divulgados pela própria organização. Campos de treino no Iraque e na Síria do Estado Islâmico, é exatamente publicado pela organização, e estes são da Frente al-Nusra. Portanto, mais ou menos, eles têm as mesmas capacidades em termos de comunicação estratégica. Isto é a revista do Califado, ou do Califa, ou do Estado Islâmico, através da Al-Hayat Media Center, assim como a Al-Qaeda, através da Global Islamic Media Front, e através de outros sites que vão ser encerrados sucessivamente, vai distribuindo a sua, nomeadamente esta, que fez furor, este número da Inspire, da revista Inspire, porque tem um artigo que supostamente será inspirado aos irmãos de Tsarnaev para os ataques de Boston, que é faça uma bomba na cozinha da sua mamã, da sua mãe. Por isso, a são aqui. A questão do... Vou deixar isto, porque eu não quero passar o tempo, eu sei que eu faço a descer ao a questão das decapitações. Isto, gostaria muito que pudéssemos falar no período de debate, não sei como é que é o período de debate, porque as decapitações têm um significado que deveria ser interpretado. Não é novo portanto, na atividade terrorista, portanto, já houve casos muito anteriores, só com esta cadência e esta prevalência não. Mas, portanto, gostaria de falar sobre isso. Isto era para dizer, enfim, para falar quer da origem dos combatentes estrangeiros do Iraque e na Síria, a proveniência, as notas de trânsito, isto para dizer também o lado humano, temos que ter sempre o lado humano das coisas, os movimentos de refugiados, os fluxos desordenados de populações direito às fronteiras contíguas, nomeadamente de grande massa para o Líbano, para a Turquia, mas também para a Jordânia, etc. E depois, só queria dizer que o perigo, eu não vou falar do caso português, muito, não devo, só queria dizer que o problema é o regresso, é o efeito boomerang, o efeito retorno aos países de origem dos combatentes estrangeiros, que é o sentimento de vingança que eles vão adquirir lá, o sentimento de vingança para com o Estado, para com o mundo ocidental, quase um vazio existencial, porque os ataques à Sabela vai-se dar nesse vazio existencial, que quase como lembraria da náusea, do personagem da náusea do Sartre. As capacidades militares adquiridas, eles vão ter treino de combate, vão saber manejar armas, e vão saber manejar explosivos, vão saber, enfim, como abordar o alvo, como se camuflar, etc. Camuflar em termos urbanos. Vão ter imersão social e mobilidade porque são autóctonos, são daqui, são da Europa, são cidadãos nossos. Já estão radicalizados, mas vão radicalizar
no seu círculo mais próximo, e aqueles que o contactam, vai haver um efeito de monetização, modus operandi, e depois isto vai levantar um celeiro que é as questões éticas associadas a este problema que já se fala, a apreensão de documentação, para que não possam viajar, os passaportes, a monitorização de pessoas, as listas de suspeitos, as vigilâncias, o Estado aperta, e isto vai ser, é mais uma vez o que eles querem, que é a balança, por um lado, da segurança e por outro lado, dos direitos e liberdades e garantias dos cidadãos vai ser posta em causa. As sociedades ocidentais e do Estado de Direito vão sempre questioná-las e, portanto, vai ser um problema. Temos o exemplo de que eu quero dar um exemplo sempre estrangeiro, do Memus, que portanto, fez um ataque ao Museu Judaico em Bruxelas, em maio, matou 4 pessoas, 3 morreram no local de um hospital. Isto é cooperação internacional, por isso são um esforço internacional de cooperação. Obviamente que há países que se retraem, uns que dão apoio militar, outros que só apoio humanitário. Portugal ainda não se definiu bem, também não quero falar nisso. Isto era para falar, mas também vou falar dos locais e do que é que está os avanços do Estado Islâmico relativamente aos bombardeamentos, o que é que está a produzir efeito e não, nomeadamente as notícias mais recentes, o caso de Kobane, nos turcos, enfim. No meio disto tudo, o problema é isto, é sentar quem ao pé de quem, porque há interesses divergentes em jogo numa mesa de cooperação. Enfim, eu consegui esta imagem porque acho que é extremamente engraçada, embora esteja na língua inglesa, mas que os senhores leem. E a nossa vantagem é esta divisão dentro da própria comunidade terrorista, não é a comunidade do Islão, porque o Islão não é isto, mas dentro da comunidade terrorista, o problema dos antagonismos entre a comunidade xiita e sunita, e depois a questão do Islão, que obviamente tem os radicais, que são os que fazem a medição, mas os moderados é preciso deixar que eles se radicalizem, ou que possam pelo menos ser simpatizantes da causa. O terrorismo é um processo de aprendizagem e, portanto, como tal, começa deste caminho, é um processo longo e em alguns dos momentos temos que ser intervido. É o último slide, só para dizer que o Rapoport escreveu num artigo em 84, eu acho isto maravilhoso, que consultando uma enciclopédia de 1933, eram 2 autores, e um dos autores terminava a entrada sobre o terrorismo na enciclopédia de Ciências Sociais, dizendo isto, que o fenómeno do terrorismo tinha tido um pico de excepcionalidade e de atuação na viragem do século, mas que depois tinha perdido a sua eficácia e que mais cedo ou mais tarde acabaria por ser uma coisa apenas de antiquário, ou de arqueólogos e de antiquários, que estão enganados que eles estavam. É só que gostaria de vos dizer. E muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa por ter passado o tempo.